Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre um tema bem complicado, mas um tema bem relevante. A própria capa do vídeo já é auto-intuitiva, que iremos falar sobre o grande problema das universidades públicas hoje. O grande problema não é ideologia, não é qualquer tipo de pichação, embora também sejam problemas. O maior problema da Universidade Federal hoje é a questão do concurso público. Por quê, pessoal? Vamos lá. Concurso público é um instrumento meritório, né? Meritório, e quem passa concorre em igualdade de condições com as outras pessoas. Porém, ao passar no concurso público, o direito brasileiro, direito administrativo especificamente, ele dá uma série de vantagens ao servidor público, de modo que ele só pode ser exonerado no período do estágio probatório, que são 3 anos, por uma avaliação periódica de desempenho. Qual que é o problema disso? Essa avaliação periódica de desempenho está prevista na Constituição Federal, mas não foi regulamentada ainda por uma lei. Ou seja, em termos práticos, hoje o servidor público entra no estágio probatório, passa 3 anos e é, é, é um período só para cumprir tabela, né? Nenhum servidor público, a menos que ele faça uma merda, uma cagada muito grande, ele não sai durante esses 3 anos. Então ele entra, trabalha direitinho, fazendo o mínimo do mínimo do mínimo, que é só chegar na hora e dar a aula dele e ir embora, independente se é bom ou se é ruim. Ele vai passar pelo estágio probatório e vai ser declarado estável. E qual que é o problema disso? O problema é que os professores passam a ser horríveis, né? É claro que eu não estou generalizando, mas deixa aí nos comentários quem já passou por universidade pública e você vai ver que a cada 10 pessoas, 8 ou 9 vão reclamar dos professores. E por quê, pessoal? Por conta justamente desse mecanismo perverso que nós temos no Brasil do concursado. O concursado, ele merece sim a sua estabilidade dentro depois de um tempo, mas sobre rígidas avaliações de desempenho, né? Tem que ter uma rígida avaliação de desempenho e mesmo após adquirir estabilidade, se esse servidor não cumprir e não estiver desempenhando o serviço dele de maneira satisfatória, ele tem que ser exonerado. Ele tem que ser exonerado. Essa avaliação de desempenho ela tem que ser periódica e tem que ser anual e semestral durante toda a vida daquele servidor. Por quê? Vamos fazer uma analogia. Quando você contrata uma pizza e chega a pizza na sua casa e a pizza é uma porcaria, você reclama da pizza. Você reclama do estabelecimento. Se você compra um produto ou um serviço e o serviço não é bom, você reclama. Você vai na justiça. Na universidade pública, nós não temos a possibilidade de fazer nada. E aí o que acontece? Você tem professores antigos que não sabem dar aula, você tem professores que fazem avaliações completamente estapafúrdias, completamente fora da realidade, e esse cara simplesmente continua, continua, continua. E por que é tão relevante reclamar? Por que é tão relevante a gente se indignar? Porque é dinheiro público que está sendo empregado ali. Dinheiro dos impostos, dos tributos. Nós pagamos para sustentar aquela merda lá. Então a gente paga para um serviço que não está sendo desempenhado de maneira satisfatória. Para que serve a universidade pública? Para formar pessoas
e essas pessoas darem retorno à sociedade daquilo que foi investido, né? Seja por meio de pesquisa, seja desenvolvimento de vacina, seja professores formados, né? A universidade pública serve para isso. Se você tem professores medíocres, incompetentes, né? Ele pode ter doutorado, ele pode ter mestrado, ele pode ter PhD, mas ele não sabe dar aula para aquilo que ele está sendo empregado, ele não sabe, ele não é bom. Então, se você tem um professor incompetente, você tem um dinheiro público sendo desperdiçado, né? Dinheiro nosso que está sendo desperdiçado. E aí, os alunos aqui acabam pagando o pato, porque vão para a aula, uma aula ruim, professores que fazem avaliações completamente injustas, né? E índices de reprovação altíssimos. Tem algumas disciplinas, pessoal, como cálculo, bioquímica, física, química, enfim, tem várias disciplinas que historicamente têm índices de reprovação altíssimos. A disciplina é complicada? É, mas o que acontece muitas vezes é que nós temos professores horríveis. E aí esse professor, ele reprova 90% da turma e simplesmente não acontece nada. Continua as coisas acontecendo, né? Todo semestre reprovação da casa de 85, 90%, 85, 90%. O professor não muda o método, não muda as aulas, slides horríveis. E aí, justamente por isso, você vai gerando um efeito de sofrimento ao longo dos anos. Alunos sendo reprovados, os professores continuam a mesma porcaria e não são mandados embora, porque para mandar ele embora, volto no que eu falei, é necessário uma avaliação periódica de desempenho que não está regulamentada. E para demitir um servidor, você precisa de um processo administrativo disciplinar que seja assegurado a ele uma ampla defesa. E se ele for demitido, mesmo assim ele ainda pode entrar na justiça para reaver a sua recondução ao cargo. E, infelizmente, isso só acontece se ele fizer um crime, se ele cometer um crime, se ele cometer um gesto de indisciplina gravíssimo. Porque incompetência, infelizmente, não é motivo para demissão. Porque se for comprovado que ele vai às aulas, que ele dá as aulas, que ele cumpre a ementa da disciplina, não há o que você argumentar para tirar aquele cara. E aí, dentro da área da saúde, ou da área da saúde não, da área da universidade, isso é muito latente. Porque índice de reprovação alto não é culpa do professor. Índice de reprovação alto não estabelece que ele não está cumprindo a função dele. Então, vira um efeito extremamente nocivo para os estudantes e indiretamente para a sociedade, que não está tendo profissionais formados de maneira satisfatória. Porque se eu não consigo aprender com um professor que está sendo pago para me ensinar, eu estou tendo que recorrer a outros meios que sendo que ele está sendo pago o dinheiro público para aquilo. Esse é o problema. Então, o maior problema das universidades públicas é o sistema. Esse sistema de concurso público, esse sistema perverso, que é um sistema que privilegia o incompetente. Porque até mesmo os professores que são bons são prejudicados. Porque se eu tô dando o máximo para ser o melhor profissional possível e tô vendo um vagabundo ali que não tá cumprindo satisfatoriamente o cargo para o qual ele está sendo pago, os dois estão recebendo o mesmo. Esse é que é o problema. Então isso cria uma lógica perversa que acaba beneficiando o incompetente. E isso não pode acontecer. Então, eu acho que isso tem que ser muito debatido mesmo. Eu acho que os nossos governantes têm que regulamentar essa avaliação de desempenho e tem que deixar claro no estatuto desses servidores a possibilidade da exoneração.
Se não está trabalhando bem, não está sendo bom, é exoneração. Se ele quiser ir para a justiça, vá bater na justiça. Mas ele vai ter que reunir elementos para demonstrar que ele está sendo um bom professor. Porque a avaliação de desempenho seria um ato administrativo que tem presunção de legitimidade. Então, o ato de quem avaliar ele, o ato de exoneração pelo qual ele teve um desempenho insatisfatório, ele é legítimo. E ele que vai ter que provar, que vai ter que ir à justiça, demonstrar que ele é um bom professor, demonstrar que ele é um bom servidor. E os alunos têm que ter participação ativa nisso, porque nessa avaliação de desempenho, os alunos têm que ter voz e têm que ter participação na avaliação desse professor, por meio de formulários, por meio de diversas formas de avaliação. Nós não podemos permitir que professores incompetentes permaneçam recebendo dinheiro público. Salários altíssimos em algumas universidades. Isso é um absurdo, né? Então, a ideia central desse vídeo é realmente falar sobre esse problema, é falar sobre o que eu considero que seja o pior problema. Porque, repito, é muito bom você ir para uma universidade e não precisar pagar mensalidade para estudar. Mas, acima de tudo, é muito bom que a gente vá para a universidade e tenha um professor justo, um professor que seja coerente. E não um cara que está lá para cometer abuso de autoridade, né? Muitos deles se recusam a entregar provas para o aluno, que ele não tem direito de fazer isso, né? Ele não tem. Mas, infelizmente, ninguém faz nada, ninguém reclama. Então, muito abuso de autoridade sendo cometido em universidades. E gera um problema para o aluno, porque o aluno está lá vislumbrando um futuro. Ah, eu estou aqui fazendo medicina porque no futuro eu quero ser médico. Aí você pega um professor horroroso, péssimo, abaixo da crítica, e ele fica te reprovando outros alunos e atrasando o seu lado. Entendeu? Porque ninguém vai se formar, ninguém vai chegar lá no final para pegar o seu diploma sem passar por ele. Então, eu acho uma questão gravíssima. Eu acho que é uma coisa muito importante para ser debatida. Eu acho que os deputados e senadores têm que regulamentar por lei federal essa regulamentação da avaliação de desempenho. E os órgãos públicos têm que estabelecer em seu estatuto, de maneira clara, que como será feita essa avaliação e deixar de maneira clara que se o servidor for declarado ineficiente, ele tem que ser exonerado. Bota para fora. Incompetentes não tem que estar na universidade recebendo dinheiro público. Tem que ser mandado para fora. Tem que ser cobrado. Então, pessoal, eu fico por aqui. Deixei aí um vídeo de 14 minutos explicando a minha ideia, tá? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha com os amigos, deixe as suas opiniões aqui nos comentários e veja se realmente eu tenho razão, se realmente vocês já passaram por isso. Comenta aí embaixo se você já passou por isso em alguma universidade e comenta aí se realmente eu tenho razão, se eu exagerei, se é uma coisa que faz sentido ou não. Vou ficando por aqui, até mais, deixa o like, o comentário, até o próximo vídeo, valeu, um abraço.